Perder meu emprego foi apenas o começo do pesadelo que transformaria minha vida completamente. Após quase 2 anos trabalhando naquela pequena agência de marketing em Arlington, Texas, fui pego de surpresa pela onda de demissões. A empresa vinha enfrentando dificuldades financeiras por meses, mas insistia em acreditar que sobreviveria aos cortes. Estava enganado. Numa terça-feira comum, meu chefe me chamou à sua sala para aquela conversa que ninguém quer ter. Cortes orçamentários. Situação econômica, nada pessoal. Saí dali com meu último contra-cheque e um peso no peito que parecia não ter fim. Os 3 dias seguintes se arrastaram entre currículos enviados, respostas automáticas de rejeição e uma ansiedade crescente que me impedia até de dormir direito. Na sexta-feira, decidi que precisava espairecer antes que a pressão me consumisse por completo. Foi assim que acabei em um bar modesto a algumas quadras do meu apartamento. Como era meio de semana, o ambiente estava tranquilo. Apenas alguns clientes espalhados e Marcos, o barman de meia-idade, organizando as bebidas atrás do balcão. Sentei num banquinho alto e pedi um uísque duplo para afastar temporariamente as preocupações. Estava no segundo copo quando o sino da porta anunciou a chegada de 2 homens. Não dei muita atenção inicialmente, até que se aproximaram e sentaram nas banquetas vazias ao meu lado. "E aí, tudo bem? Sou o Felipe", disse o mais alto, de cabelo loiro penteado para trás, estendendo a mão com um sorriso quase ensaiado. "Este é meu amigo Pedro." Pedro era mais compacto, com cabelo escuro e olhos atentos que pareciam avaliar cada centímetro do lugar. Ambos usavam camisas sociais impecáveis, relógios que provavelmente custavam mais que meu aluguel e sapatos reluzentes. Um visual claramente deslocado para aquele bar simples. "Olá", respondi apertando suas mãos com certa hesitação. "Estamos de passagem por aqui, vindos de Dublin", explicou Felipe com sotaque irlandês carregado. "É nossa primeira vez nos Estados Unidos. Conhece lugares interessantes para visitar por perto?" Compartilhei algumas recomendações básicas sobre locais turísticos, restaurantes e bares da região. Eles ouviam atentamente, faziam perguntas sobre a cidade e pareciam genuinamente interessados nas minhas respostas. Ainda assim, algo não parecia certo naquela interação. Durante nossa conversa de aproximadamente 15 minutos, percebi que eles não pediram uma única bebida, comportamento estranho para quem entra em um bar à noite. Além disso, notei que Pedro frequentemente checava o relógio e trocava olhares significativos com Felipe. "Obrigado pelas dicas, cara", disse Pedro subitamente, levantando-se. "Precisamos ir agora, mas valeu a conversa." Sem mais explicações, eles saíram tão rapidamente quanto haviam chegado. Terminei minha bebida, deixei uma gorjeta para Marcos e decidi voltar para casa antes que ficasse tarde demais. Morando a cerca de 10 minutos de caminhada, nunca me preocupei em pegar um táxi para esse trajeto. As ruas estavam praticamente desertas àquela hora, com apenas alguns carros ocasionais quebrando o silêncio. Uma brisa fria me fez abotoar o casaco enquanto dobrava a esquina para uma rua residencial menos iluminada. Foi quando avistei 2 homens parados sob um poste de luz, Felipe e Pedro. Meu estômago gelou instantaneamente. A probabilidade de encontrá-los exatamente no meu caminho para casa era praticamente nula. Eles se posicionaram estrategicamente como se soubessem exatamente por onde eu passaria. Considerei mudar de direção, mas isso significaria dar meia volta de maneira óbvia. Optei por seguir em frente, tentando parecer casual. "Olha só quem está aqui!" exclamou Felipe, dando um passo em minha direção. "Que coincidência encontrar você de novo." "É, coincidência", respondi secamente, mantendo distância e continuando a andar. Pedro bloqueou sutilmente meu caminho. "Preciso de um favor rápido. Nosso carro está ali na esquina e estamos com um problema no pneu. Pode nos ajudar?" Naquele instante, percebi um movimento nas sombras entre 2 prédios.
Uma terceira pessoa observava tudo, parcialmente escondida. Foi o sinal de alerta que precisava. Pessoas que precisam genuinamente de ajuda não posicionam alguém nas sombras. Desculpem, estou muito cansado e preciso acordar cedo amanhã, respondi, recuando um passo. Tenho uma oficina 24 horas 2 quadras daqui. Sigam por esta rua e virem à direita. O sorriso amigável de Felipe desapareceu. Vamos lá, são só 5 minutos do seu tempo. Sem responder, desviei deles e acelerei o passo. Imediatamente ouvi seus passos atrás de mim. Não pensei 2 vezes, virei na próxima esquina e comecei a correr o mais rápido que podia. Graças ao meu conhecimento da área, consegui despistá-los através de um beco que funcionava como atalho para meu prédio. Chegando ao meu apartamento, tranquei a porta e verifiquei 2 vezes todas as janelas. Meu coração batia tão forte que parecia que sairia pela boca. Liguei imediatamente para a polícia e relatei o incidente. A atendente anotou os detalhes, mas sem evidências concretas de crime. Apenas registrou uma ocorrência e prometeu aumentar o patrulhamento na área. Passei a noite em claro, sobressaltando-me com cada barulho. Pela manhã, convenci-me de que talvez tivesse exagerado na interpretação dos fatos. Foi então que vi a notificação no celular. Número desconhecido. Pena que você correu. Teríamos nos divertido. Até breve. Aquela mensagem mudou tudo. Não havia como terem conseguido meu número a menos que tivessem me investigado previamente. Revirei minha memória. Tinha deixado meu celular brevemente sobre o balcão do bar enquanto ia ao banheiro? Falei meu nome completo durante nossa conversa? Liguei novamente para a polícia, agora com a evidência da mensagem. Enquanto aguardava a investigação, peguei algumas roupas e itens essenciais e fui para a casa de meu amigo Carlos, do outro lado da cidade. Durante a semana que passei lá, contratei uma empresa para instalar câmeras de segurança no meu apartamento e troquei meu número de telefone. A polícia nunca encontrou Felipe e Pedro. O dono do bar confirmou que eles haviam chegado poucos minutos depois de mim e que, curiosamente, haviam perguntado diretamente por alguém com minha descrição. Marcos, o barman, lembrou-se de tê-los visto fotografando discretamente minha carteira quando a deixei sobre o balcão para pagar a conta. 3 meses se passaram desde aquela noite. Consegui um novo emprego e estou retomando minha rotina, mas nunca mais caminho sozinho depois do anoitecer. Instalei um aplicativo de segurança pessoal no celular e frequento aulas de defesa pessoal 2 vezes por semana. Ainda não sei exatamente quais eram as intenções daqueles homens, roubo, sequestro ou algo pior. A pessoa nas sombras continua sendo um mistério que me atormenta. Algumas vezes, quando estou em lugares públicos, tenho a sensação de estar sendo observado. E apesar do novo número de telefone, ocasionalmente recebo mensagens estranhas de números desconhecidos, sempre vazias, apenas com 3 pontos de interrogação. Este episódio me ensinou que confiar demais em estranhos pode ser perigoso, especialmente quando algo não parece certo. Hoje, sigo meus instintos sem hesitar. Aquela noite mudou não apenas meus hábitos, mas toda a minha percepção de segurança no mundo. As chamas lambiam as paredes quando acordei engasgando. Foi nesse momento, entre o sono e a consciência, que percebi. O pesadelo não era um sonho. Meu apartamento queimava ao meu redor, e através da fumaça espessa, vi a silhueta de um homem observando do outro lado da rua. Isso aconteceu em 2016, o ponto final de uma história que começou muito antes. Mas para entender como cheguei àquela janela, decidindo se pulava 2 andares ou morria carbonizada, preciso voltar ao começo. Me chamo Amanda e cresci numa família onde religião não era apenas crença, mas lei. Domingos significavam horas de sermões sobre pecado e condenação. Meus pais tentavam fazer o certo, mas seu amor
vinha embrulhado em regras asfixiantes. Aos 16 anos, em 2005, já buscava qualquer coisa que diminuísse a pressão esmagadora de nunca ser boa o suficiente. Foi nessa idade que experimentei analgésicos pela primeira vez, comprimidos roubados do armário de remédios após uma lesão no tornozelo. Descobri que 2 pílulas não apenas aliviavam a dor física, mas também silenciavam temporariamente as vozes de autocrítica. 3 pílulas e o peso do mundo parecia flutuar para longe. Por 2007, tinha avançado para opioides mais fortes. Aos 19 anos, abandonei a faculdade, perdi o apoio financeiro dos meus pais e me vi procurando qualquer trabalho que pagasse o suficiente para sustentar meu vício crescente. Em 2009, quando completei 21 anos, já estava numa espiral descendente. Havia tentado vários empregos, garçonete, atendente, vendedora, mas nenhum durava. Ou eu roubava, ou faltava, ou simplesmente não conseguia funcionar direito. Até que uma colega de quarto sugeriu o lírio azul. "Você é bonita", ela disse. "Uma noite lá e você ganha mais que um mês trabalhando no shopping." O lírio azul ficava na periferia da cidade. Um prédio de tijolos expostos com um letreiro neon que falhava intermitentemente. Era uma casa de strip, onde as regras tinham zonas cinzentas e a segurança nem sempre estava presente. Mas ela tinha razão sobre o dinheiro. Na primeira noite, saí com mais dinheiro do que havia ganhado em 2 semanas em qualquer outro lugar. Dancei por 7 anos. De 2009 a 2016, minha rotina era simples. Dançar, usar drogas para suportar a dança, ganhar dinheiro, usar mais drogas para esquecer como ganhei o dinheiro. Um ciclo que funcionava em seu próprio jeito disfuncional. O lírio azul atraía todo tipo de cliente. A maioria era inofensiva. Homens solitários, grupos celebrando despedidas de solteiro, empresários de passagem pela cidade. Havia os regulares que conhecíamos pelo nome e os que preferiam permanecer anônimos. Aprendi a avaliar cada um que entrava. Os perigosos geralmente se denunciavam rapidamente, olhares intensos demais, mãos rápidas em lugares proibidos, resistência quando os seguranças intervinham. Victor não parecia perigoso a princípio. Homem alto, 40 e poucos anos, barba bem aparada e roupas discretas. A primeira vez que o atendi, no início de 2016, foi em uma terça-feira lenta. Ele pediu uma dança particular, pagou generosamente, conversou educadamente. Nada que disparasse alarmes. "Você é diferente das outras", comentou, enquanto eu me vestia após a apresentação. Sorri o sorriso vazio que aperfeiçoei ao longo dos anos. "É o que todos dizem." "Não", insistiu, olhando diretamente nos meus olhos. "Estou falando sério. Você não pertence a este lugar." O comentário me incomodou, mas ignorei. Clientes frequentemente fantasiavam sobre salvar dançarinas. Era apenas outra ilusão que vendíamos. Victor voltou na noite seguinte, e na outra, e na outra. Sempre pedia apenas por mim. Inicialmente, isso significava mais dinheiro. A gerência incentivava relações com clientes regulares, desde que mantivéssemos os limites claros. E Victor parecia respeitar esses limites, no começo. No 3º mês de suas visitas, notei mudanças sutis. Ele começou a trazer pequenos presentes, nada extravagante, apenas chocolates ou uma pulseira barata. Passou a me esperar após os shows, oferecendo caronas que eu educadamente recusava. Começou a fazer perguntas mais pessoais. Onde eu morava, se tinha família próxima, se namorava alguém. Carla, outra dançarina, me alertou. "Tome cuidado com aquele cara. Ele olha para você como se você fosse dele." Eu deveria ter ouvido, mas naquela época o vício estava no auge. Pensamentos claros eram luxos que eu raramente tinha. Uma noite de abril, saí pela porta dos fundos após meu turno. O estacionamento estava quieto, iluminado apenas por uma única lâmpada piscando.
Caminhava para o ponto de ônibus quando senti uma presença atrás de mim. Era Victor, encostado em seu carro. "O que está fazendo aqui?" perguntei, tentando soar casual, enquanto meu coração acelerava. "Vim garantir que você chegue em casa segura", respondeu com um sorriso que não alcançava seus olhos. "Este bairro é perigoso." "Obrigada, mas estou bem", respondi. "Faço isso há anos." "Insisto", disse, abrindo a porta do passageiro. "Pelo menos hoje." A partir desse momento, Victor tornou-se uma sombra. Aparecia nos mesmos lugares que eu. Supermercado, lavanderia, farmácia. "Coincidência", ele dizia, mas ambos sabíamos que não era. Em maio, Victor descobriu onde eu morava. Nunca contei a ele, mas não foi difícil. Bastou seguir o ônibus que eu pegava. Comecei a notar presentes na minha porta. Flores, revistas que eu mencionara gostar, comida do meu restaurante favorito, nada assinado, mas eu sabia. A gerência do clube se recusou a ajudar quando relatei. "Ele gasta muito dinheiro aqui", disseram. "Enquanto ficar apenas nos presentes, é bom para os negócios." Em junho, conheci Dylan, um cara normal, trabalhador de construção civil, sem conexão com o clube ou as drogas. Saímos algumas vezes e, pela primeira vez em anos, vislumbrei uma vida diferente. Ele não sabia sobre meu trabalho ou vício, e por algumas horas eu podia fingir ser outra pessoa. Numa sexta-feira, convidei Dylan para jantar no meu pequeno apartamento. Estávamos conversando na sala quando olhei pela janela e vi Victor na calçada em frente ao prédio, imóvel como uma estátua, olhando diretamente para mim. Desviei o olhar rapidamente. "Está com fome? Vou pegar algo para comermos", disse a Dylan, tentando agir normalmente. Passamos a noite conversando e, por volta das 11, Dylan se despediu. "Preciso acordar cedo amanhã. Esse projeto na Zona Sul não vai se construir sozinho." Mal fechei a porta e ouvi uma chave girar na fechadura. Antes que pudesse reagir, Victor entrou, trancando a porta atrás de si. Gelei ao perceber que ele tinha uma cópia da minha chave, provavelmente feita quando deixei minha bolsa largada no camarim durante algum show. "O que faz aqui?" gritei, recuando. "Como conseguiu uma chave?" Ele sorriu, calmo demais. "Ainda bem que foi rápido. Se demorasse mais, teríamos problemas." Corri para a cozinha e agarrei a primeira coisa que vi: uma faca de cortar carne. "Saia agora ou chamo a polícia." Victor olhou para a faca e, para meu espanto, riu. "Você tem fogo. É por isso que você é especial." Avançou 2 passos, parou, me avaliando. Finalmente, após um silêncio que pareceu eterno, deu de ombros. "Outro dia, então", disse com naturalidade assustadora, e saiu. Minhas mãos tremiam tanto que deixei a faca cair. Fechei todas as janelas, empurrei um armário contra a porta e passei a noite acordada, olhando fixamente para a entrada, certa de que ele voltaria. Por que não chamei a polícia? A resposta é simples e vergonhosa. Meu apartamento estava cheio de drogas. Um telefonema significaria perguntas que não poderia responder, uma investigação que terminaria comigo atrás das grades. E naquela época, a prisão significava abstinência forçada, meu maior medo. Na manhã seguinte, não fui trabalhar. Liguei para o Lírio Azul e disse que estava doente. O gerente ameaçou me demitir, mas não me importei. Passei o dia tentando descobrir como trocar as fechaduras, mas meu vício complicava tudo. Meu pensamento estava nebuloso, minhas mãos instáveis. Depois de 3 dias escondida, precisei voltar ao trabalho. O dinheiro estava acabando e, com ele, meu suprimento de drogas. Pedi a Carla que me acompanhasse até em casa nos próximos dias. Victor não apareceu no clube durante uma semana. Começava a pensar que talvez ele tivesse desistido, quando numa tarde de sábado em agosto, o gerente me chamou. "Seu amigo Victor pediu para avisar que não virá por um tempo. Viagem de negócios", ele disse. Mas deixou isso. Era um envelope com $500. Disse que é para você se cuidar enquanto ele estiver fora.
Aquela noite foi particularmente agitada no clube. Dançarinas faltaram e tivemos que fazer turnos extras. Quando saí às 10 da noite, estava exausta, os pés doloridos, o corpo implorando por descanso e a próxima dose. Chegando em casa, nem me preocupei em comer. Engoli 2 comprimidos, deixei cair na cama ainda vestida e apaguei quase instantaneamente. Não sei quanto tempo dormi. Sei apenas que acordei sufocando, a garganta ardendo, os olhos lacrimejando. O quarto estava tomado pela fumaça. Em pânico, levantei-me e vi as chamas consumindo a porta do quarto, as cortinas, o corredor. O apartamento inteiro estava em chamas. O telefone estava na sala inacessível, a porta principal bloqueada pelo fogo. A janela era minha única opção. Corri até ela, lutando contra a fumaça que preenchia meus pulmões. Meus dedos desajeitados finalmente conseguiram abri-la. Olhei para baixo, 2 andares de altura, concreto esperando. Se pulasse errado, quebraria ossos. Se ficasse, morreria com certeza. Subi no parapeito, respirei fundo apesar da dor e saltei. A queda pareceu durar uma eternidade. O impacto explodiu através das minhas pernas e roletei no chão áspero, arranhando braços e rosto. A dor era intensa, mas estava viva. Foi então que o vi. Do outro lado da rua, parcialmente escondido nas sombras, Vítor observava. Não corria para ajudar, não mostrava preocupação, apenas sorria, como quem aprecia um espetáculo particular. Nossos olhares se encontraram por um breve momento antes que sirenes anunciassem a chegada dos bombeiros. Quando olhei novamente, ele havia desaparecido. O relatório oficial diz incêndio criminoso, origem externa. Alguém havia derramado algo pela porta dos fundos e ateado fogo. Contei à polícia sobre Victor, sobre a perseguição, sobre a chave, sobre tudo. Fizeram perguntas, anotaram informações, mas no final não havia provas suficientes. Ninguém viu Victor. Ninguém o viu perto do meu prédio naquela noite, exceto eu. Sem câmeras de segurança, sem testemunhas, sem evidências físicas ligando-o ao crime. Um mês depois, enquanto me recuperava na casa de uma prima em outra cidade, Carla me ligou. "Você não vai acreditar", disse ela, a voz baixa. "Vítor voltou ao clube ontem. Estava bêbado, contando a qualquer um que ouvisse como você precisou de uma lição quente. Amanda, ele praticamente confessou. Mesmo assim, nada aconteceu." A palavra de dançarinas e funcionários de uma casa de strip contra um cliente respeitável não tinha peso suficiente. Aquele incêndio, ironicamente, salvou minha vida. A experiência de quase morte me deu clareza que anos de neblina não permitiram. Durante a recuperação no hospital, passei pela abstinência forçada que tanto temia. Foi brutal, doloroso, humilhante, mas sobrevivi. Hoje, 4 anos depois, moro em outra cidade. Trabalho como auxiliar administrativa, frequento reuniões de recuperação 2 vezes por semana e estou lentamente reconstruindo laços com minha família. A cicatriz em meu braço e o leve mancar na perna direita são lembranças físicas do que deixei para trás. Mas há noites em que acordo sobressaltada, sentindo o cheiro de fumaça que não está lá. Noites em que verifico as trancas 3, 4 vezes antes de conseguir dormir. E sempre me pergunto, Victor encontrou outra especial? Ou ainda pensa em mim, planejando terminar o que começou? Alguns fogos nunca se apagam completamente. Apenas continuamos fugindo das cinzas. Saberemos na 3ª vez. Essa era uma das frases favoritas da minha mãe quando eu crescia, referindo-se àquela sensação de perigo que devemos ouvir. Na primeira ocorrência, você questiona. Na segunda, desconfia. Na terceira, você corre. Aquela noite em Miami me ensinou que às vezes não temos o luxo de 3 avisos.
Durante anos após me formar, senti como se estivesse atravessando a vida em câmera lenta. A universidade havia drenado tudo de mim. Antes do meu terceiro ano, eu era aquela aluna que entregava trabalhos antes do prazo, sem esforço aparente. Depois, tornei-me alguém que mal conseguia sair da cama. Pequenos deslizes se transformaram em reprovações. A formatura, que deveria ter significado liberdade, apenas me deixou num limbo. 6 meses depois, ainda carregava aquela névoa mental. Foi quando minha irmã Mariana interveio. "Compramos passagens para Miami amanhã", anunciou ela durante o jantar, colocando os bilhetes impressos na mesa. "E não me olhe assim, você precisa disso mais do que imagina." Mariana e eu sempre fomos opostos perfeitos. Enquanto eu analisava cada decisão, ela as tomava impulsivamente. Enquanto eu me escondia em livros, ela iluminava qualquer ambiente. E talvez por isso, pela primeira vez em anos, senti uma faísca de empolgação. Crescida no clima frio do meio-oeste, Miami sempre representou algo vibrante e repleto de possibilidades nas minhas fantasias. Talvez fosse exatamente o que precisava. As primeiras noites foram terapêuticas. O calor do oceano, o sabor dos pratos cubanos, as cores da Ocean Drive. Sentia-me presente pela primeira vez em muito tempo. Mas para Mariana, nossas atividades eram excessivamente turísticas. "É sábado à noite e você quer voltar para o hotel às 9? Perguntou ela, incrédula, enquanto caminhávamos após o jantar. "Júlia, você está na capital da vida noturna. Esse roteiro de idosos precisa acabar." "Esse roteiro de idosos está me fazendo bem", argumentei, mas sabia que ela tinha um ponto. Mariana parou segurando meus ombros. "Uma noite. Uma única balada. Se for horrível, prometo que passaremos o resto da viagem visitando museus ou o que mais você quiser." Sua expressão transmitia determinação e carinho ao mesmo tempo. Não aceitava um não quando acreditava estar ajudando. "Tudo bem", concedi, "mas escolha um lugar decente." O sorriso dela iluminou a noite. "Conheço exatamente o lugar." 2 horas depois, estávamos na fila de um dos clubes mais badalados de South Beach. A música pulsava através das paredes, criando vibrações no concreto sob nossos pés. A fila se estendia por todo o quarteirão, cercada por palmeiras iluminadas por luzes azuis. "Você tem certeza disso?" perguntei, observando a multidão bem vestida e o impressionante sistema de segurança na entrada. "Positivo", respondeu Mariana, digitando rapidamente no celular. "Se sentir desconfortável, saímos na hora." A espera foi mais curta do que imaginei. Mariana conhecia alguém que conhecia alguém, e logo estávamos passando pelo cordão de isolamento, apresentando nossas identidades aos seguranças. O impacto sensorial ao entrar foi esmagador. O som grave reverberava pelo meu corpo. As luzes fragmentavam o movimento da multidão em quadros congelados, e o ar denso carregava uma mistura de perfumes caros e bebidas tropicais. "Vamos começar devagar", gritou Mariana em meu ouvido, guiando-me até o bar. O bartender executava uma coreografia de movimentos precisos, servindo bebidas coloridas em copos de formatos exóticos. Mariana pediu algo azul e efervescente. "É suave, prometo", garantiu ela, me entregando um copo. "Chama-se Oceano Azul, perfeito para iniciantes." O drink era doce com um fundo cítrico, mascarando completamente o álcool. Perigosamente fácil de beber. 1 hora depois, estávamos dançando na pista, o estresse dos últimos meses dissolvendo-se na batida da música. Não estava acostumada com álcool e, gradualmente, minha coordenação diminuiu. A multidão crescia e, em algum momento, Mariana conheceu um grupo de locais que prometeram mostrar o verdadeiro Miami. Eu precisava de um descanso. "Vou sentar um pouco", gritei para ela, apontando para a área elevada onde havia sofás. Ela assentiu, fazendo sinal que viria em alguns minutos. Subi as escadas cuidadosamente,
encontrando um lugar no canto de um sofá de couro branco. Dali, tinha visão privilegiada da pista, onde Mariana dançava animadamente. Foi quando percebi que estava sendo observada. A princípio, apenas uma sensação na nuca. Ao virar, encontrei olhos intensos me estudando. Era um homem alto, facilmente acima de 1,80 m, com músculos bem definidos sob uma camisa preta justa. O detalhe que capturou minha atenção foram suas botas. Couro amarelo vibrante, totalmente fora de lugar naquele ambiente de tênis de marca e sapatos sociais. Tentei ignorá-lo, voltando minha atenção para a pista, mas segundos depois, senti o sofá afundar ao meu lado. Ele havia se aproximado, sentando-se perto demais, seu braço pressionando o meu. "Primeira vez?" perguntou ele, sua voz profunda competindo com a música. Assenti brevemente, procurando Mariana com o olhar. O álcool havia reduzido meus reflexos, mas meus instintos gritavam: "Perigo! Preciso encontrar minha irmã", disse, tentando levantar. Sua mão agarrou meu pulso com força surpreendente. "Acabei de chegar. Fique mais um pouco." Tentei puxar meu braço, mas seus dedos apertaram mais. "Estou esperando alguém", insisti, o desconforto se transformando em medo. "Você tem pés bonitos", comentou ele, ignorando completamente o que eu havia dito, seus olhos descendo para minhas sandálias. "Delicados, perfeitos." Um alarme interno disparou. Reuni toda a minha força e puxei meu braço, libertando-me. "Preciso ir ao banheiro." Levantei-me rápido, sentindo a tontura do movimento brusco. Ele continuou sentado, apenas observando, com uma calma perturbadora. "Tem certeza que não quer companhia?" perguntou, seu tom cordial contradizendo a intensidade do seu olhar. "Absoluta", respondi, afastando-me em direção às escadas. Estava quase chegando à pista quando ouvi, mesmo sobre a música, sua voz próxima ao meu ouvido. "Estou tentando decidir se guardo seus pés como lembrança depois de cortar o resto em pedaços." Congelei, o terror subindo pela minha espinha. Ao olhar para trás, ele sorria como se tivesse feito um comentário sobre o tempo. Meu instinto de sobrevivência assumiu o controle. Precisava encontrar Mariana e sair dali imediatamente. A multidão parecia um labirinto vivo, corpos se movendo em todas as direções. Não conseguia encontrá-la. O pânico crescia, tornando difícil respirar no ar abafado. Precisava de um lugar para pensar, para ligar para ela. O banheiro seria o mais próximo de um santuário que poderia encontrar. Empurrei a pesada porta, encontrando um ambiente surpreendentemente quieto. O som da balada reduzia-se a uma pulsação distante. Entrei em uma cabine, trancando a porta com dedos trêmulos, e disquei o número de Mariana. A chamada conectou, mas antes que pudesse falar, ouvi a porta principal do banheiro abrir. Por uma fresta na parte inferior da cabine, vi um par de botas amarelas entrando lentamente. Ele havia me seguido. As botas pararam como se escutassem, então diretamente para minha cabine. O silêncio era absoluto, exceto pelo toque do telefone e minha respiração superficial. Um som metálico contra a porta. A ponta de algo duro deslizando pela superfície. "Normalmente", veio a voz dele, perigosamente calma, "elas não me dão tanto trabalho." Olhei freneticamente ao redor, procurando qualquer saída, qualquer arma. O banheiro era moderno, com cabines que iam do teto ao chão. Não havia como rastejar para fora. A adrenalina substituiu o álcool no meu sistema. Tomei a única decisão possível: ataque direto. Anos atrás, um curso de autodefesa me ensinou que a surpresa pode compensar a força. Respirei fundo e, num movimento rápido, destranquei a porta e a abri com toda a força, acertando-o no rosto. Ele cambaleou para trás, surpreso, uma mão segurando o nariz. A outra, percebi com horror, segurando algo que refletia a luz. Não hesitei. Mirei no ponto que o instrutor havia enfatizado, a lateral do joelho, e chutei com toda a força que consegui reunir. O impacto o desequilibrou o suficiente para abrir um caminho.
Corri como nunca havia corrido, atravessando a porta do banheiro e mergulhando na multidão. "Mariana!" gritei desesperadamente, procurando seu rosto familiar. Por milagre, a avistei perto do bar, ainda com o grupo de antes. Agarrei seu braço. "Temos que sair. Agora!" "O que aconteceu?" perguntou, a diversão em seu rosto transformando-se em preocupação ao ver minha expressão. "Depois explico. Precisamos ir." Mariana era impulsiva, mas não estúpida. Vendo meu pânico genuíno, ela simplesmente assentiu, pegou sua bolsa e me seguiu. Corremos para a saída, passando pela segurança e emergindo na noite quente de Miami. Não paramos, continuando pela calçada lotada, virando em uma esquina, depois outra. Apenas quando estávamos a 2 quarteirões de distância, permiti-me olhar para trás. Lá estava ele, na entrada da balada. Impossível confundir sua altura ou aquelas botas. Mesmo à distância, percebi quando levantou a mão, passando o dedo lentamente pela própria garganta. Uma promessa silenciosa. No táxi, a caminho do hotel, contei tudo a Mariana, minha voz quebrando várias vezes. Ela me abraçou, toda sua despreocupação característica substituída por determinação protetora. "Vamos mudar de hotel agora mesmo", decidiu ela, já procurando opções no celular. Aquela noite dormimos em um quarto diferente, em outro bairro, com uma cadeira encostada na porta. Na manhã seguinte, pegamos o primeiro voo disponível para casa. 6 meses depois, ainda acordo ocasionalmente ouvindo o som metálico contra a porta da cabine. Ainda vejo botas amarelas nos meus pesadelos. Mas aprendi algo em Miami, além de nunca mais ignorar meus instintos. Às vezes, nas situações mais terríveis, descobrimos uma força que nem sabíamos possuir. E essa força, essa vontade de sobreviver, pode ser mais poderosa que qualquer ameaça. Sempre fui daquelas pessoas que confiavam no próprio instinto. Meus pais me ensinaram isso desde pequena e até então essa filosofia tinha funcionado bem. Mas existe uma noite específica que mudou completamente minha visão sobre segurança. Aprendi da pior forma que o perigo nem sempre vem anunciado. Às vezes ele sorri, fala educadamente e entra no seu carro sem convite. Com 19 anos, eu estava totalmente envolvida com a cena noturna. Não pelos motivos que muitos imaginam, bebedeira ou paquera, mas pela música, pela energia que pulsava nesses lugares, pela sensação de liberdade. Era meu pequeno escape da rotina. Lembro perfeitamente daquela quarta-feira. Júlia, minha amiga mais nova, completava 18 anos e tinha me implorado para levá-la a um lugar legal. "Você já conhece esses ambientes, sabe como curtir sem problema", ela insistiu. Difícil dizer não a alguém no dia do aniversário. Escolhi um lugar relativamente tranquilo que promovia noites retrô às quartas. Bebidas baratas, músicas dos anos 90 e 2000, público animado sem ser agressivo. Já tinha ido lá várias vezes, sem qualquer incidente. O que não imaginava era como essa noite seria diferente. Chegamos cedo, por volta das 10 da noite. O estacionamento próximo estava lotado, então parei do outro lado da rua, num espaço entre 2 postes com luzes fracas. Com 1 hora para gastar antes do lugar encher, ficamos no carro matando tempo. Júlia abriu uma garrafinha de vodka que tinha trazido. Eu optei por bebidas leves, alguém precisava dirigir na volta. "Antes de entrarmos, vamos revisar as regras", falei enquanto ela saboreava seu primeiro gole. "Nada de aceitar drinks de estranhos, sempre vamos juntas ao banheiro. E não importa o quão legal alguém pareça, não vamos embora com ninguém." Júlia revirou os olhos com um sorriso. "Entendi, tia protetora." Ela não tinha ideia da importância dessas palavras. O interior do salão estava começando a ganhar vida quando entramos. As luzes roxas e azuis pulsavam no ritmo da música, enquanto o DJ misturava sucessos antigos. O ar tinha aquele cheiro característico de perfumes diversos e cerveja derramada. Logo, o espaço ficou cheio, os corpos se movendo em sincronia imperfeita.
Foi quando esbarrei em Bruno, um rapaz com quem eu estava saindo casualmente. Alto, com presença marcante e aquela confiança que beirava a arrogância. Dançamos algumas músicas, conversamos aos gritos para superar o volume do som, flertamos entre olhares e toques sutis. Perdi Júlia de vista algumas vezes, mas sempre a localizava na pista ou no bar, aparentemente se divertindo. À medida que a noite avançava, notei que ela estava bebendo mais rápido do que deveria. Quando as luzes se acenderam às 2 da manhã, sinalizando o fechamento, ela mal conseguia andar em linha reta. Passei meu braço em volta da sua cintura para estabilizá-la. Acho que exagerei um pouquinho, ela confessou, inclinando-se contra meu ombro. Na saída, um rapaz com moletom cinza e barba por fazer se aproximou dela. Ei, você deixou cair isso, ele disse, estendendo um brinco que definitivamente não era dela. Júlia, desinibida pelo álcool, engajou na conversa mesmo assim. Algo nele me incomodou imediatamente. Enquanto todos ao redor tinham o olhar levemente desfocado, típico de quem passou horas bebendo, os olhos dele estavam perfeitamente alertas, calculistas. Interrompi a conversa educadamente. Júlia, precisamos ir. Está tarde. Posso pelo menos dar meu número a ele? Ela perguntou desapontada. Claro, anota rápido e vamos. Observei com alívio quando o rapaz se afastou, mas nossa caminhada até o carro logo foi interrompida por outro homem que começou a seguir nossos passos. A princípio pensei que fosse apenas coincidência. Talvez estivesse indo na mesma direção, mas algo na forma como ele mantinha distância constante acendeu um alarme na minha mente. Vocês tiveram uma boa noite? Ele perguntou com voz controlada demais. Nenhum rastro de embriaguez. Usava roupas escuras impecáveis, como se tivesse acabado de sair de casa, não de uma balada lotada. Sim, e agora estamos indo embora. Respondi sem parar de andar, segurando Júlia com firmeza. Para onde vão? Posso acompanhá-las? Não, obrigada. Apressei o passo, sentindo a ansiedade crescer no meu peito. Chegamos ao carro e rapidamente desbloqueei a porta do motorista. Joguei minha bolsa dentro e apertei o botão para liberar a porta do passageiro para Júlia. Foi quando tudo mudou. O homem sorriu como se tivesse recebido um convite exclusivo e, num movimento rápido, abriu a porta traseira e entrou. Por um segundo, fiquei paralisada pela incredulidade. O que você está fazendo? Consegui finalmente perguntar, minha voz soando estranhamente calma, apesar do pânico que começava a tomar conta de mim. Apenas dando uma carona a um amigo. Ele respondeu com naturalidade assustadora. Não vou causar problemas. Só preciso ir até o centro. Júlia, que parecia ter ficado instantaneamente mais sóbria, agarrou meu braço. Manda ele sair, sussurrou. Saquei meu celular para chamar a polícia, mas a tela ficava congelando, talvez por causa da bateria fraca ou sinal ruim. Júlia, seu telefone, agora, ordenei. Está sem bateria, ela respondeu, o medo evidente em sua voz trêmula. Olhei ao redor desesperadamente. Havia uma delegacia a algumas quadras dali, mas àquela hora parecia fechada, sem movimento visível. O estacionamento estava esvaziando rapidamente. Saia do meu carro agora, exigi, tentando soar firme apesar do tremor nas minhas mãos. O quê? Ele perguntou, inclinando-se para a frente. Havia algo perturbador na calma dele. Olha, te pago R$100 pela carona. É um bom negócio. Foi nesse momento que avistei Bruno saindo do clube. Estava a alguns metros, esperando seu transporte por aplicativo. Bruno! Gritei, correndo em sua direção. Tem um cara no meu carro que não quer sair. A expressão dele mudou instantaneamente. Sem dizer uma palavra, veio comigo e abriu bruscamente a porta traseira do meu carro. Você tem 5 segundos para sair, Bruno disse, sua voz carregada de ameaça contida. O intruso o encarou por um momento, como se avaliando suas chances. Vocês estão exagerando. Só pedi uma carona. 4, 3... Com um suspiro irritado, o homem finalmente saiu do carro, mas manteve uma postura agressiva.
Qual é o problema de vocês? Eu só precisava de uma maldita carona. Júlia, entra no carro agora, instruí, mantendo os olhos no homem que agora encarava Bruno com raiva crescente. Enquanto Júlia entrava rapidamente, o homem começou a avançar em direção a Bruno, que recuava para seu transporte que acabara de chegar. Você vai se arrepender disso. O estranho ameaçou, sua voz agora carregada de veneno. Tranquei as portas assim que entrei no carro e saí em disparada. Pelo retrovisor, vi Bruno entrando no carro de aplicativo, enquanto o homem gesticulava violentamente no meio da rua. Meu coração parecia querer sair pela boca. Durante todo o caminho para casa, o silêncio dentro do carro era quebrado apenas pela respiração pesada de Júlia. Acho que vou vomitar, ela murmurou eventualmente, mais pelo susto do que pelo álcool. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava revivendo a cena, imaginando o que poderia ter acontecido. Na manhã seguinte, ainda abalada, contei tudo à minha mãe, que trabalhou como promotora de justiça por 2 décadas. Ela me ouviu em silêncio, seu rosto perdendo a cor gradualmente. Quando terminei, ela disse com uma serenidade que só tornava suas palavras mais impactantes. Há 5 anos, trabalhei num caso em que 2 jovens deram carona a um estranho que encontraram na saída de uma festa. Elas foram encontradas 2 dias depois. Não sobreviveram para contar a história. Aquela experiência mudou algo fundamental em mim. Não deixei de sair ou de me divertir, mas nunca mais vi segurança como algo garantido. Percebi que o verdadeiro perigo raramente se anuncia. Ele simplesmente abre a porta e entra, contando com nossa hesitação, nossa relutância em parecer rudes ou paranoicas. Às vezes, a diferença entre uma noite comum e uma tragédia é apenas uma porta que deveria permanecer trancada. O som de arranhões na porta ainda me assombra. Foi em uma noite qualquer que um estranho transformou meu pequeno refúgio em um pesadelo sem fim. Aos 21 anos, minha realidade era um kitnet velho no andar térreo de um prédio sem elevador. Não era ideal, mas cabia no meu orçamento apertado. O bairro tinha suas peculiaridades, inclusive um bar barulhento nos fundos que servia de ponto de encontro para os moradores locais. Cresci em lugares difíceis, então sabia me virar. Andar de cabeça baixa, cuidar da minha vida e não chamar atenção. Rafael, o zelador quarentão que morava no prédio ao lado, sempre me cumprimentava nas manhãs enquanto consertava algo. Se precisar de qualquer coisa, bata na minha porta, ele repetia. Nunca imaginei que um dia realmente precisaria. Os frequentadores do bar eram inofensivos. Homens trabalhadores que bebiam após o expediente, conversavam e às vezes me davam um breve aceno de reconhecimento. Até aquela sexta-feira. Voltava exausta do trabalho quando notei uma figura alta demais encostada na parede externa do bar. Diferente dos frequentadores habituais, ele não conversava, apenas observava. Sob a luz intermitente do letreiro de neon, seu cigarro iluminava parcialmente um rosto inexpressivo. Seus olhos me seguiram com uma intensidade perturbadora enquanto eu passava. Fiz um aceno automático, mas ele permaneceu imóvel. Um calafrio percorreu minha espinha enquanto eu apressava o passo. O prédio tinha um sistema simples de segurança, um interfone quebrado e uma porta que muitas vezes ficava destrancada, apesar dos avisos de Rafael para mantermos fechada. 1 hora depois, batidas na porta. Congelei. Ninguém me visitava sem avisar, especialmente àquela hora. Quem é? Perguntei, a voz trêmula. Maurício, respondeu uma voz grave após um breve silêncio. Não conhecia nenhum Maurício. Acho que você está no apartamento errado. Você pode não me conhecer ainda, ele respondeu mais baixo. Mas eu conheço você. Meu sangue gelou. No olho mágico vi o homem do bar, ainda mais alto de perto, a cabeça levemente inclinada como quem escuta algo invisível. Vá embora ou chamarei a polícia, consegui dizer tentando soar firme.
Ele hesitou. Depois se afastou silenciosamente. Corri para a janela e afastei a cortina. Ele estava no estacionamento, andando em círculos e falando sozinho, os movimentos erráticos alternando entre agitação e absoluta imobilidade. Liguei para Rafael imediatamente. Nos poucos meses que morava ali, ele tinha se mostrado confiável nas pequenas emergências do prédio, desde vazamentos até vizinhos barulhentos. Tem um homem estranho rondando meu apartamento, expliquei, mantendo a voz baixa. Alto, careca, de moletom escuro, bateu na minha porta dizendo que me conhece. Onde ele está agora? Perguntou Rafael, a preocupação evidente. No estacionamento, falando sozinho. Chame a polícia imediatamente. Estarei aí em 2 minutos. Desliguei e acionei as autoridades. A atendente me surpreendeu. Temos outros relatos de um homem com essa descrição na área. Uma viatura está a caminho. Pela janela, vi Rafael e seu irmão Daniel se aproximarem do homem. Apenas sua presença foi suficiente para assustá-lo. Maurício disparou pela lateral do prédio e desapareceu na escuridão. Quando os policiais chegaram, tomaram meu depoimento e trocaram olhares preocupados. Esse homem tem um padrão, explicou um deles. Ele observa, segue e tenta portas. Temos várias ocorrências semelhantes nas últimas semanas. A ideia de quase ter aberto minha porta me deixou nauseada. Rafael permaneceu comigo até os policiais saírem. Tem spray de pimenta? Qualquer coisa para defesa? Uma faca de cozinha, respondi. Deixa perto da cama e mande mensagem se ouvir qualquer coisa suspeita, não importa a hora. Passei a noite em claro. Pela manhã, encontrei um cigarro equilibrado na maçaneta da minha porta, uma mensagem clara de que ele havia retornado. A porta do prédio, sempre destrancada apesar dos avisos, tinha facilitado seu retorno. Aquele cigarro quebrou minha última sensação de segurança. Passei o dia olhando por cima do ombro, sobressaltando com qualquer barulho. À noite, tranquei cada fechadura, coloquei uma cadeira contra a porta e deitei com a faca ao alcance. Acordei às 3h17 com o som de unhas arranhando madeira. Não era um sonho. Alguém estava do outro lado da porta, testando a entrada com dedicação metódica. A maçaneta girou lentamente, encontrando resistência na cadeira. Sei que você está acordada, ele sussurrou, a voz próxima demais, como se falasse através da fresta da porta. Fiquei paralisada, segurando a faca com tanta força que meus dedos doeram. Depois de um tempo que pareceu eterno, ouvi seus passos se afastando pelo corredor. Na manhã seguinte, liguei para Rafael antes mesmo do sol nascer. Contei sobre os arranhões, o sussurro, o terror da noite anterior. Sua resposta foi imediata. Arrume uma mala. Você vai ficar no meu apartamento até resolvermos isso permanentemente. Não hesitei. Estávamos em meados de fevereiro e o inverno tornava as noites ainda mais ameaçadoras. Peguei apenas o essencial e fui para o apartamento de Rafael, onde sua esposa me recebeu com um abraço silencioso. Rafael fez algo arriscado, mas necessário. Ficou no meu apartamento aquela noite esperando. Daniel permaneceu por perto como reforço. Por volta das 2h38, Rafael ouviu a maçaneta girar. Abriu a porta subitamente, surpreendendo Maurício no meio da ação. Ao ser pego, Maurício sorriu com naturalidade perturbadora. Só estava verificando se ela está bem, disse calmamente. Rafael o empurrou contra a parede com força contida. Se aparecer aqui novamente, quebro suas pernas. O sorriso de Maurício não vacilou. Um único soco bastou para derrubá-lo. Quando a polícia chegou, Maurício já havia desaparecido, mas deixou rastros. No beco atrás do bar, encontraram um acampamento improvisado, colchão, cobertores, embalagens de comida e algo mais perturbador. Anotações sobre minha rotina. 3 dias depois, no final de fevereiro, a polícia o capturou tentando invadir o apartamento de outra mulher a alguns quilômetros dali. Seu histórico criminal era extenso. Perseguição, invasão, agressão.
Estava em liberdade condicional há apenas 8 meses. Não esperei pelo julgamento. Em uma semana, já tinha encontrado outro lugar para morar, do outro lado da cidade. Um apartamento no 3º andar, com portaria 24 horas e interfone funcionando. 6 meses se passaram. Ainda verifico 2 vezes se a porta está trancada antes de dormir. Instalei uma fechadura extra e mantive o hábito de dormir com algo para defesa ao alcance. Frequento um grupo de apoio para vítimas de perseguição, onde aprendi que meu caso, infelizmente, não é raro. E quando alguém me observa por tempo demais, ainda sinto aquele arrepio familiar. E me pergunto, e se a polícia não tivesse chegado a tempo? E se Maurício tivesse conseguido entrar naquela noite? As respostas para essas perguntas me assombram mais que os arranhões na porta. Nunca imaginei que seria o tipo de pessoa a se encontrar em uma situação como essa. Ouvimos histórias sobre assédio em bares, bebidas adulteradas e estranhos, espreitando nas sombras de casas noturnas mal iluminadas. Eu sempre acreditei estar protegido. Era cuidadoso, atento e nunca saía sem amigos. Naquela noite de dezembro, porém, aprendi da maneira mais difícil que às vezes todo o cuidado do mundo pode não ser suficiente. Foi no início de dezembro, quando meus amigos e eu decidimos fazer uma viagem de fim de semana para uma movimentada cidade litorânea. Não buscávamos nada extravagante, apenas uma pausa da rotina. Algumas noites bebendo, dançando e esquecendo o estresse da vida. Reservamos um hotel simples, mas decente, próximo à avenida principal, onde ficavam todas as casas noturnas. Era um desses lugares que carregava um leve cheiro de produtos de limpeza misturado com cerveja, mas oferecia uma cama confortável. E isso era tudo o que precisávamos. Na primeira noite, fiquei no bar do hotel enquanto meus amigos exploravam a cidade. Não estava com muita energia ainda, só queria relaxar, tomar uma cerveja e assistir ao jogo de futebol na televisão. O bar estava cheio e barulhento, mas nada fora do comum. A segunda noite foi completamente diferente. Foi quando tudo deu errado. As ruas vibravam com música e o som de risadas escapava de cada estabelecimento. Começamos em um bar pequeno e aconchegante, bebendo sem pressa, conversando sobre nada em particular. Conforme a noite avançava, o desejo por música mais alta e pistas de dança nos levou a explorar as casas noturnas locais. Quando chegamos ao clube, o 3º lugar da noite, o álcool já tinha quebrado minhas barreiras de inibição, deixando-me aquecido e levemente zonzo. O clube ocupava um prédio antigo que fora renovado, mantendo elementos da arquitetura original, incluindo uma área de banheiros no piso superior, acessível por uma escada lateral, resquício da época em que o local era um armazém. O salão principal estava lotado, corpos pressionados uns contra os outros sob luzes estroboscópicas. O grave da música reverberando no meu peito como um segundo batimento cardíaco. Foi nesse ambiente que o encontrei. Eu estava no balcão pedindo uma rodada de doses para meus amigos quando ele apareceu ao meu lado. Era um homem de estrutura compacta, mais baixo que eu, com olhos vidrados pelo álcool e um sorriso inquietante. "Ei!" disse ele, examinando minhas roupas com interesse excessivo. "Você está muito elegante hoje." Ri sem graça, tentando ser educado. "Valeu, cara." Ele continuou falando, elogiando minha aparência, meu estilo, mencionando que eu tinha uma energia especial. No começo não me importei muito. Sou pansexual e normalmente não me incomodo com elogios. Mas então ele empurrou seu copo em minha direção, uma vodka com refrigerante pela metade. "Experimenta", insistiu. "É especial." Algo em seu comportamento ativou meus instintos de alerta. O modo como ele me observava, atento demais à minha reação, fez meu estômago contrair. "Não, obrigado", respondi, forçando um sorriso. "Estou controlando a bebida hoje." Seu sorriso vacilou.
Nesse momento, o bartender colocou minhas doses no balcão. Os olhos do homem escureceram ao vê-las. Pensei que não estivesse bebendo, comentou com uma nota de acusação. Dei de ombros, tentando disfarçar meu desconforto crescente. Essas são para meus amigos. Ele me encarou por tempo demais, então seu sorriso voltou, mais calculado. Se importa se eu conhecer seu grupo? Eu definitivamente me importava. Mas evitar confrontos sempre foi meu ponto fraco. Vou verificar com eles primeiro. Respondi rapidamente e me afastei antes que ele pudesse insistir. Voltei para meus amigos, distribuí as bebidas e, embora tenha pensado em mencionar o estranho no bar, decidi não estragar o clima. Jack estava celebrando uma promoção no trabalho e todos estávamos ali para nos divertir. Por que preocupá-los com algo que provavelmente não é nada? Pensei, subestimando a situação. Conforme a noite avançava e mais álcool entrava no meu sistema, meu julgamento foi ficando comprometido. Em determinado momento, a pressão na minha bexiga se tornou insuportável. Hesitei brevemente, olhando para meus amigos na pista de dança. Pensei em pedir que alguém me acompanhasse, mas pareceu exagerado. Sou um adulto, raciocinei. Posso ir ao banheiro sozinho. Os banheiros do clube estavam localizados no final de um corredor no segundo andar, uma peculiaridade da estrutura original do prédio. Para chegar lá, era necessário subir uma escada lateral, longe do salão principal. A música diminuía à medida que você se afastava, até se tornar apenas um pulsar distante. Em um estado de sobriedade, talvez tivesse percebido o quão isolado era aquele espaço. O banheiro estava vazio quando entrei, apenas cabines e pias, sob uma luz fluorescente fraca, com aquele cheiro característico de desinfetante e cerveja derramada. Estava terminando de usar o banheiro, já planejando voltar para meus amigos, quando a porta se abriu com um rangido. Era ele. Por um segundo, tentei me convencer de que era coincidência. Talvez ele realmente precisasse usar o banheiro. Essa ilusão se desfez quando ele girou a chave na fechadura atrás de si. "O que você está fazendo?" perguntei, minha voz mais firme do que me sentia. Ele não respondeu imediatamente. Apenas ficou me observando, balançando-se levemente. Havia algo calculado em sua embriaguez, como se parte dela fosse uma performance. "Você não quis minha bebida", disse finalmente, sua voz arrastada, mas perfeitamente compreensível. "Você gosta de homens, não é?" Percebi pelo jeito que me olhou. Senti meu corpo tensionar. Meu pulso acelerou enquanto ele reduzia a distância entre nós. "Vamos lá", murmurou estendendo a mão. "Só um pouco de diversão." Empurrei-o para trás, com mais força do que pretendia. Ele cambaleou, apoiando-se na pia, mas riu, uma risada áspera que me deu arrepios. "Gosta de bancar o difícil?" Percebi então o perigo real da situação. Estávamos sozinhos, em um local onde gritos seriam abafados pela música distante. Com o coração disparado, avaliei minhas opções limitadas. Ele avançou novamente, suas mãos agarrando meus braços, tentando me puxar para si. O cheiro de álcool em seu hálito era nauseante. Empurrei-o com toda a força desta vez, a adrenalina substituindo o álcool no meu sistema. "Sai fora agora!" gritei, sabendo que provavelmente ninguém me ouviria. Quando ele avançou pela terceira vez, o instinto assumiu o controle. Lancei um soco desajeitado que, por sorte ou desespero, acertou seu rosto. Não foi um golpe técnico, mas cumpriu seu propósito. Ele cambaleou para trás, quase caindo. "Caramba!" balbuciou, tocando o local que começava a inchar. Por um momento pensei que tinha resolvido a situação, até que ele sorriu novamente, um sorriso malicioso que não escondia sua raiva. "Não sabia que você gostava assim, bruto." Não esperei para ouvir mais. Corri para a porta, destrancando-a com dedos trêmulos, e desci as escadas quase tropeçando. Encontrei meus amigos na pista, ofegante e visivelmente abalado. "O que aconteceu?" perguntou Jack, imediatamente notando meu estado.
Entre respirações entrecortadas, expliquei o ocorrido. Jack, mesmo embriagado, ficou furioso. "Onde está esse cara?" exigiu saber, já se dirigindo às escadas. Segui-o, parte de mim temendo um confronto, parte querendo garantir que o homem fosse expulso. Quando voltamos ao banheiro, porém, ele havia desaparecido. Procuramos os seguranças e relatei o incidente. Forneci uma descrição detalhada, mas sua reação foi desanimadora. "Vimos alguém descer apressado há pouco", disse um dos seguranças, trocando olhares com o colega. "Mas não temos câmeras naquela área. É um ponto cego desde a reforma." "Vocês não podem verificar outras casas noturnas, alertar sobre esse cara?" Perguntei, ainda tremendo. O segurança suspirou, parecendo genuinamente constrangido. "Olha, recebemos relatos como esse quase toda semana. Vamos ficar atentos, mas sem identificação ou evidência." Aquela sensação de impotência me acompanhou pelo resto da noite. Decidimos ir embora mais cedo, o clima de celebração completamente dissipado. Voltei para o hotel, enquanto alguns amigos insistiram em procurar o homem nos estabelecimentos vizinhos. Deitado na cama do hotel e incapaz de dormir, fiquei revivendo cada detalhe. Se eu tivesse aceitado aquela bebida, se eu tivesse ido ao banheiro sozinho em um momento em que estivesse mais vulnerável, se eu não tivesse conseguido reagir a tempo. Os dias seguintes da viagem passaram como uma névoa. Aparentei normalidade, mas algo fundamental havia mudado. Não fiquei traumatizado no sentido clínico do termo, mas certamente fui transformado por aquela experiência. Antes daquela noite, eu acreditava que minha consciência situacional e cuidado eram suficientes para me manter seguro. Descobri que a segurança é muito mais frágil do que imaginamos. Basta um momento de distração, uma decisão aparentemente inofensiva, uma pessoa mal intencionada cruzando nosso caminho. Agora, não deixo nada ao acaso. Para quem estiver ouvindo isso, permaneça alerta. Nunca se separe completamente do seu grupo e jamais aceite bebidas de estranhos. Algumas pessoas estão constantemente à espreita, esperando por uma oportunidade. E às vezes só percebemos que nos tornamos alvo quando já é tarde demais. Sinais silenciosos podem ser a diferença entre a vida e a morte. Foi numa noite comum que aprendi como pequenos detalhes, um olhar insistente, um objeto fora de lugar, um copo intocado, podem revelar ameaças que ninguém mais percebe. Frequentar aquele clube nas sextas-feiras era nossa tradição universitária, nada sofisticado, piso grudento, bebidas superfaturadas e banheiros com cheiro perpétuo de cerveja e arrependimentos da noite anterior. Mesmo assim, era nosso refúgio, a poucos quarteirões do campus em Seattle. Confortável, previsível, seguro, ou assim acreditávamos. Tudo começou como sempre, com drinks no pequeno apartamento de Bianca. Nosso grupo era compacto e leal. Eu, Bianca, Lucas e Camila. Conhecíamos Afonso, um dos seguranças que frequentemente nos deixava pular a fila quando o lugar estava lotado. "Se aquele cara nojento da semana passada aparecer", Bianca declarou enquanto misturava vodka com refrigerante. "Juro que não respondo por mim." "O que não parava de tocar sua cintura quando passávamos?" Camila perguntou, ajeitando seu cabelo. "Esse mesmo. O que há de errado com os homens hoje em dia?" "Precisaríamos de uma lista enorme." Rimos em uníssono enquanto brindávamos. Às 11h30, chamamos um carro por aplicativo. Entramos no banco traseiro com a música vibrando do celular de Bianca. As ruas estavam como sempre, pessoas vagando entre bares, casais se agarrando em cantos escuros, grupos de estudantes gritando refrãos de músicas populares. A vida noturna de Seattle mantinha seu caos característico, mas algo naquela noite parecia diferente. Uma sensação que não conseguia identificar ainda. No clube, mostramos nossos documentos de identidade ao segurança. Afonso estava na porta e nos cumprimentou com um aceno familiar.
A fila se estendia pelo quarteirão, mas ele nos permitiu entrar imediatamente. O interior estava no auge do movimento, a batida grave das caixas de som reverberando pelo meu corpo, os bartenders malabaristas com garrafas e coqueteleiras, pessoas dançando enquanto outras tentavam conversar acima do volume ensurdecedor. Foi nesse cenário que o notei pela primeira vez. Um homem solitário, aparentando 40 e poucos anos, sentado no extremo do bar. Usava jeans desbotado, jaqueta leve contra o frio de dezembro, boné puxado para baixo e, o que imediatamente capturou minha atenção, uma mochila preta apoiada contra o banquinho. Estranho, pensei. O clube tinha uma política rígida sobre bolsas e mochilas. Todos passavam por revista na entrada e itens grandes deviam ser deixados no guarda-volumes. Inicialmente tentei justificar. Talvez fosse um viajante, um funcionário em intervalo, um entregador descansando. Mas então percebi outro detalhe perturbador. Seu copo cheio permanecia intocado, e seus olhos fixos em nosso grupo. Aquele cara é estranho, comentei discretamente com Bianca, indicando com um movimento sutil. Ela seguiu meu olhar, inicialmente confusa. Qual deles? Metade dos caras aqui são esquisitos. O da mochila no canto. A expressão de Bianca mudou instantaneamente. Ela franziu a testa. Como ele entrou com isso? Afonso revistou minuciosamente a bolsa da Camila. Era verdade. A segurança era rigorosa, especialmente com objetos grandes. Como aquela mochila tinha passado despercebida. Lucas e Camila estavam entretidos pedindo bebidas. Voltei a olhar para o homem. Seu lugar estava vazio. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto vasculhava o ambiente. Segundos depois, avistei algo alarmante. Ele caminhava determinadamente em direção às portas da cozinha. Aquela área era estritamente restrita a funcionários, com uma placa clara indicando somente pessoal autorizado. Mesmo pessoas embriagadas respeitavam aquele limite. Mas ele avançava com propósito. Ombros eretos, expressão concentrada. André, o segurança responsável por aquela sessão, interceptou-o rapidamente. Era um homem alto, de aparência séria, que trabalhava ali há anos. A conversa entre eles foi breve e impossível de ouvir com o volume da música, mas a linguagem corporal dizia tudo. André bloqueou firmemente a passagem, uma mão discretamente posicionada próxima ao rádio em seu cinto. O homem não protestou. Simplesmente assentiu, deu meia volta e retornou ao salão principal. Em vez de sair, porém, ocupou uma mesa no canto mais escuro, colocando a mochila cuidadosamente ao seu lado. E continuou observando. Não apenas nosso grupo, mas todo o ambiente. As saídas, os funcionários, o fluxo de pessoas. Por 20 minutos, tentei ignorar sua presença inquietante. Bebi, dancei, conversei animadamente, mas cada vez que olhava em sua direção, lá estava ele, imóvel, vigilante. Os bartenders também haviam notado, trocavam olhares preocupados. Um deles falou algo no ouvido do gerente. Pouco depois, Afonso e outro segurança se aproximaram determinadamente da mesa do homem. A conversa foi breve. O homem não resistiu. Levantou-se calmamente, colocou a mochila sobre o ombro e permitiu ser escoltado para fora. Pela janela, vi os seguranças conversando com 2 policiais que faziam patrulha na rua. Apontaram para o homem, que permanecia estranhamente sereno. Uma onda de alívio me invadiu. Voltamos a dançar, o incidente temporariamente esquecido entre risadas e música. Quase 1 hora depois, meu celular vibrou no bolso do meu casaco. Uma mensagem de Sofia, colega de laboratório. Você está no Clube Central? Estão todos bem? Respondi rapidamente. Sim, estamos bem. Por quê? Verifique seus alertas universitários. Agora. Com um pressentimento inquietante, abri o aplicativo da universidade. No topo da tela, em letras vermelhas, alerta de segurança, indivíduo armado detido próximo ao Clube Central. Status, sob custódia. Detalhes: um homem de meia idade foi preso após tentativa de acesso a áreas restritas de estabelecimento comercial.
Policiais confirmaram posse de arma de fogo e munição escondidas em mochila. Não há risco imediato. Investigação em andamento. Bianca leu a mensagem por cima do meu ombro, sua respiração ficando presa por um momento. Meu Deus, ela sussurrou. Era ele, não era. Não havia dúvida em minha mente. O homem que havíamos observado, que eu instintivamente achara suspeito, carregava uma arma e estava procurando acesso às áreas internas do clube lotado. Nosso grupo decidiu partir imediatamente. No carro, o silêncio era opressivo. Ninguém falava, mas todos compartilhávamos o mesmo pensamento perturbador. O que teria acontecido se ele tivesse conseguido? Se os seguranças não tivessem sido alertas? Se a polícia não estivesse por perto? Passei a noite em claro, repassando cada detalhe. A mochila, o copo intocado, a tentativa de acessar a cozinha, a calma perturbadora quando foi confrontado. Todos sinais que felizmente foram percebidos a tempo. Aquela experiência transformou permanentemente minha percepção de segurança. Antes, eu confiava cegamente que lugares movimentados eram seguros por definição, que sistemas de segurança eram infalíveis, que alguém sempre notaria comportamentos suspeitos. Agora entendo que a segurança é frágil e que a observação atenta pode ser crucial. O mais assustador não foi apenas a presença de alguém potencialmente perigoso, mas como ele quase passou despercebido em um ambiente controlado. Como sua tática, comportamento calmo, discrição, paciência, quase funcionou. Hoje, 6 meses depois, continuo frequentando o clube, mas com uma consciência diferente. Observo quem entra, onde as saídas estão localizadas, quem parece deslocado. Não vivo em paranoia, mas em estado de atenção. Esta história não é apenas sobre um homem suspeito em um clube. É sobre como pequenos detalhes importam. Se algo parece errado, provavelmente está. Confie em seus instintos. Fale quando notar algo estranho. Porque algumas vezes, como descobrimos naquela noite, a diferença entre um susto e uma tragédia pode ser apenas uma observação no momento certo.